Olá, sejam todos bem-vindos ao Linha de Defesa. Mais um episódio, mais um caso interessante e mais um convidado de peso. Eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, o Dr. Renato Carneiro. Grande satisfação, amigo pessoal. E agora, né, apresentador. Agora não, porque nós já estamos aí em alguns episódios, né? Então agora já tá mais do que oficializado. Vou até parar de falar, porque já tá na casa aí. Então, Renato, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui. E vamos lá para mais um episódio do Linha de Defesa. É isso aí, André. Mais uma vez, mais uma oportunidade de uma grande conversa, uma conversa enriquecedora, uma conversa que certamente trará bastante frutos e trará aprendizados não só para nós, mas para todos aqueles que nos acompanham. Você que nos acompanha, já deixe seu like, já compartilhe para aqueles que tenham interesse na conversa. E hoje é uma conversa muito mais que especial, uma conversa com uma pessoa, um profissional, mas também uma pessoa grande, um tributarista de escola, mas não só um tributarista, um advogado de escola, porque nós conversaremos hoje não sobre direito tributário, mas sobre tribunal do júri, sobre direito penal, sobre advocacia de uma forma geral. Nós temos aqui o Dr. Kleber Renato de Oliveira. É uma satisfação muito grande, meu amigo, tê-lo aqui conosco para essa conversa. Tenho certeza que será enriquecedora para todos nós. Primeiro, Dr. Kleber, vou chamar de Kleber tão somente. Você dispensa apresentações, mas pode ser que tenha algum outro que não o conheça. Eu gostaria que você se apresentasse e pode ter certeza que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Eu agradeço, Dr. Renato, meu amigo Dr. André. Quero dizer aqui que é uma satisfação enorme para mim estar aqui, porque esse podcast, esse bate-papo, ele tem exatamente isso. E o próprio nome diz, a visão do advogado, na defesa. Não o direito como um todo, mas sim a visão, aquilo que a gente vê quando está do lado da defesa. Eu agradeço demais pela oportunidade e espero contribuir aí para a gente bater um papo essa tarde. E hoje nós temos aqui uma proposta diferente. E primeiro aqui eu preciso render minhas homenagens, porque assim, além de um grande tributarista, né, Kleber é amigo e irmão meu mesmo, realmente assim, eu falo que a advocacia, graças a Deus, ela traz algumas pessoas que elas vão além somente da profissão. Eu falo, o Renato, nós conhecemos em eventos aí jurídicos e tal, e se tornou um irmão de vida. O Kleber, então, também é outra pessoa que, assim, eu tenho no meu convívio pessoal. Então, ultrapassa a questão profissional e passa a ser realmente um irmão. Eu costumo chamar meus amigos mais próximos de irmão, não é à toa, realmente. Eu gosto muito do Dr. Kleber. E hoje a proposta aqui que foi passada é um pouco diferente. É o apaixonado pelo direito criminal, apaixonado pelo tribunal do júri, que namorou o penal na faculdade e casou com outra área, mas a paixãozinha ficou ali no fundo. E eu acho que eu pude contribuir um pouquinho para essa paixão, né, Dr. Kleber? Eu vou passar aqui a palavra para você discorrer aí sobre a sua primeira experiência no tribunal do júri, como ela chegou, e eu tenho certeza, assim, foi uma satisfação ver a atuação do Dr. Kleber, não só na tribuna e poder possibilitar a atuação na tribuna. Mas, assim, eu já conheci o lado humano dele. Esse caso expôs a pessoa fantástica que ele é e o profissional engajado que ele é realmente na contribuição para com a advocacia, para com aquela pessoa. Então, assim, eu não vou me adiantar ao caso, apesar de, tava ali na tribuna de defesa junto, mas vou passar a palavra para que você conte a sua primeira experiência no tribunal do júri. Então, aquele que sempre teve a vontade, eu sabia dessa vontade, veio o caso, você se identificou, e aí, como foi essa experiência sua, Kleber? Experiência fantástica, Mas antes eu preciso fazer uma regressão, para dizer sobre esse meu namoro com o direito penal. Boa. Com certeza. Eu, quando entrei na faculdade, lá em 2001, eu tinha a vontade de ser delegado de polícia. E isso me levou a estudar um pouco mais o direito penal, e desde o primeiro ano eu me dediquei ao direito penal, estudei, consegui ir bem, era uma matéria que eu tinha muita familiaridade, eu entendia muito bem essa matéria, e fui monitor por 3 anos na faculdade de direito penal. Quando, já me encaminhando para o final da faculdade, eu
não passei num concurso para delegado e digo isso graças a Deus, porque hoje eu poderia ser qualquer outra coisa, mas eu seria um frustrado. A advocacia me preenche, tá? Como profissional, como ser humano, como homem, como marido, como filho. E se não fosse um advogado, seria um frustrado, né? Encaminhando para o final da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na área tributária. E aí o direito penal me ajudou muito, porque ambas são áreas do direito público. Sim. E baseadas em alguns princípios, né? O princípio da tipicidade fechada do direito tributário é o princípio da tipicidade no direito do fato gerador, né? O fato típico no direito penal é o fato gerador no direito tributário. Então eu consegui fazendo a associação daquilo que eu tinha estudado no direito penal, enveredar para outra área. Eu ainda atuo na área criminal, mas nos crimes relacionados aos tributos, em crimes de sonegação fiscal. Tive a oportunidade de trabalhar com alguns crimes de corrupção, mas no Tribunal do Júri, né, que é um objeto de admiração. Eu admiro o que acontece no Tribunal do Júri, eu admiro os colegas que trabalham no Tribunal do Júri, eu admiro aqueles que já emprestaram seu nome, sua força para o Tribunal do Júri, grandes tribunos aí, que deixaram um legado de amor ao direito, de amor à defesa criminal e, sobretudo, de amor à defesa no Tribunal do Júri. E eu tive essa oportunidade o ano passado, e sempre, né, os amigos que estão comigo, sempre eu falei, puxa vida, eu acho que eu só vou me sentir um advogado pleno o dia que eu tiver a oportunidade de vestir a beca e ir para o Tribunal do Júri. Tá? E sempre falando, e surgiu essa oportunidade. Né? No ano passado, no mês de março, o doutor André falou, Kleber, tá aqui, você vai ser meu convidado. Você disse que queria, né? E eu nunca recusei, eu nunca fugi de um desafio. Né? Os desafios aparecem aí pra gente, né, enfrentá-los e ir até o final. E foi uma experiência muito legal. Aliás, quero agradecer mais uma vez, já agradeci milhares de vezes, para poder entrar um pouco no Tribunal do Júri. Eu fui um mês antes e assisti um que vocês dois fizeram. Né? Exatamente. De um caso também de uma tentativa que, aliás, o resultado foi muito, muito bom, conseguindo desclassificar para lesão corporal leve. Né? Então eu fui já para entrar no clima do júri, eu fui assistir esse e depois tive a oportunidade de participar dessa plenária, participar de toda a construção, né, da defesa anterior, né? Eu entrei naquilo que os colegas da área criminal chamam de estado de júri, né? Exatamente. E entrei, né, com toda a minha força, com todo o empenho que o caso valia, que o caso não, que todo caso que a gente pega vale. Você falando dessa, e antes da gente entrar efetivamente na atuação em plenário, é uma coisa que muitas vezes é renegada por muitos advogados, é a preparação. E antes, efetivamente, da gente entrar na atuação ali combativa, profícua, que eu sei que vocês tiveram, eu gostaria de tratar a respeito dessa preparação, e é também aqui um testemunho de um primeiro julgamento em plenário de uma pessoa experiente, de um advogado já renomado, apesar de que em outra área, mas que teve ali o frio na barriga, que teve todo o nervosismo de, às vezes, um estudante de direito que nos acompanha, um jovem advogado que sonha em fazer um tribunal do júri, e é muito interessante que você dê esse testemunho dessa preparação, daquilo que é denominado, e esse verbete vem de Evandro Lins e Silva, que é o estado de júri, que é aquele estado de frisson, é aquele estado em que o advogado fica em calafrio, só consegue pensar no caso. Enfim, conte um pouco para nós a respeito dessa sensação de enfrentar um estudo, uma preparação para um julgamento em plenário. E como que foi feita essa preparação? Como que você... há uma diferença, por exemplo, na preparação de um julgamento para um júri, na preparação para uma audiência em um grande caso, que não penal. Como que você pode trazer essa experiência para nós? Sim. Primeiro, eu preciso deixar claro que acho que eu saí do estado de júri uma semana depois que terminou o júri, né? Porque até então, tudo aquilo que aconteceu vinha na minha cabeça, né? A gente acaba fazendo uma reflexão. Será que em algum ponto eu poderia ter ido melhor? Será que... Né? Então a gente acaba fazendo isso. Ponto importante também, Renato e André,
é a questão do frio na barriga. Tá? Hoje, eu sinto frio na barriga quando eu vou fazer uma sustentação oral, quando eu vou fazer uma audiência. O frio da barriga do júri é diferente. Tá? Mas eu digo para os mais jovens, essa minha atuação hoje como vice-presidente da OAB aqui de Americana, ela me permite conversar com os mais jovens, e eu sempre digo para eles o seguinte: o dia que eu não sentir o frio na barriga para atuar, para praticar um ato em defesa do meu cliente, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer. A advocacia não serve mais para mim. Acabou a graça. Tá? Então, assim, o frio na barriga é em todos os casos. Em algumas situações você já está um pouco mais amparado na jurisprudência, você já sabe o que vem, e aí é uma diferença do tribunal do júri. Quando a gente recebe na área civil, né, uma contestação, você tem 15 dias úteis para digerir aquilo que a parte contrária falou. Né? A questão da surpresa desaparece aí no prazo que você tem para refletir, para digerir, para maturar aquela ideia e para propor aí uma réplica. No tribunal do júri, a surpresa é iminente, né? Ela acontece e o advogado tem que ter aí a perspicácia, a habilidade para não deixar que aquela surpresa degringole aí e leve para um resultado desfavorável para o seu cliente, né? Então, são situações... É claro que numa sustentação oral, você pode se ver diante de algum apontamento do relator em que vai demandar ali uma habilidade sua para tentar reverter aquela situação. Só que, numa situação como essa, numa situação de outras áreas, você consegue reverter, depois vai ter lá os embargos e tal. No tribunal do júri vai ter, mas quando já vai ter uma sentença, né, soberana do conselho de sentença. Então a situação é muito mais complicada e é por isso que eu digo que a atuação do júri, ela demanda esse estado de júri, demanda uma atenção total, um foco total no caso, um foco total no que acontece no plenário. E isso é importante, tem que ter, e é isso que diferencia a atuação no tribunal do júri da atuação em outras áreas do direito. E interessante falar aqui, né, desse caso, porque eu lembro que eu fiz o convite pro Kleber, e muita gente chega, né, acho que você já teve também essa experiência, né, a pessoa se forma, ou a pessoa também chega e fala, pô, eu queria fazer um júri, né, eu queria estar sentado na banca defensiva. Aí você fala, mas peraí, tem uma diferença. Você quer sentar na banca defensiva para assistir, entender como é que é, ou você quer fazer o júri? Tem uma diferença completa. Né? Até porque sentar lá e figurar do lado é uma situação. Agora, efetivamente, você mergulhar naquele caso, conhecer aquele caso, atuar naquele caso, e não falo somente atuar na fala ali da defesa, enfim, numa réplica, não. Eu falo assim, atuar de... comer aquele processo de entender. E vem muito de encontro essa situação que o Dr. Kleber estava falando, assim, o tribuno do júri ele precisa conhecer o processo, assim, cada vírgula que está ali dentro. Porque se o Ministério Público indagar alguma situação e você não conhecer aquela situação, você vai sair perdendo ponto ali com os jurados e vai passar ali, às vezes, de um mentiroso, enfim. O júri pode... uma palavra mal colocada, uma indagação que você não consiga responder ali, vai acabar com o seu plenário. Então, a dedicação é muito importante. E aí é engraçado porque eu lembro dessa questão da preparação do Kleber. É claro, a gente vem preparando o caso, mas esse era um caso que eu tinha acompanhado há algum tempo. Então, eu conhecia melhor o processo, conhecia ali o que ia acontecer naquele dia, tem a experiência, tem tudo. Mas até antes do plenário nosso, né, então, um mês antes, tudo tal. Eu lembro do Kleber, quando eu passei o número do processo, assim, ele leu o processo, veio e começou já. Isso aqui. E aquilo aí. Aí você fala assim, dá gosto. Então, assim, você faz um convite, mas você sabe que você vai ter ali do lado um parceiro. Eu costumo dizer que, assim, né, fazer júri sozinho é extremamente complicado, a gente já debateu muito isso, e a gente tem essa parceria de longos anos, eu e o Renato, né, até na questão de quem bate, quem assopra ali, na questão de o bonzinho e o malvado, e esse caso ainda eu brinquei, né, com o Kleber, eu falei assim, uma semana atrás, né, eu tava talvez de bonzinho ali no júri. Essa semana eu sei que vai de bonzinho ali, você vai, né, o encantador ali, eu vou descer o sarrafo no promotor, né? Deixa a treta comigo, né? Assim, teve um embate ali logo no começo até, né? Até na questão do promotor perceber alguma situação de querer entrar no meio. Não, a briga é aqui comigo, né? Deixa o Kleber lá. Nessa situação, Kleber, a nossa preparação ali no estado de júri, teve toda a questão da discussão de como seria traçada a estratégia,
quais seriam as teses defensivas desse caso, né? E assim, apesar de eu conhecer o caso, as pessoas não conhecem, né? Quem está assistindo aqui não conhece. O Renato, acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre esse caso, né? A gente tem assim, essa troca sempre de ideias, mas eu queria que você discorresse um pouquinho a história desse caso, né? Eu posso discorrer um pouco do como chegou, né? Então, assim, para quem não sabe, até adiantando um pouco, né? Só que a Americana não tem a defensoria pública, né, instalada, e são poucos os tribunos de júri, né? E alguns tribunos de júri se dispõem a fazer, então, assistência. No meu caso, por exemplo, eu só faço assistência no júri mesmo, né? Então eu tenho a inscrição ali para o júri, porque é um serviço, né? Que, entre aspas, seria remunerado pelo Estado, mas que tem que ter amor para fazer aquilo, e aí você pode discorrer muito melhor sobre essa questão vendo de fora a situação, mas infelizmente a remuneração não dá para ficar rico fazendo assistência. Infelizmente, pelo contrário, você gasta às vezes muito mais, e no júri gasta muito mais do que recebe. Mas aí, dentro desse cenário, esse caso eu fui nomeado para fazer a defesa dessa pessoa, e aí veio o convite, eu falei, pô, e eu sei e casou muito a nossa conversa na questão do eu quero fazer o júri com... Eu vi o caso e falei, cara, o Clebão, ele vai vir nesse caso. Então, todo o histórico do caso eu vou passar aqui para que você venha traçando aí como chegou a plenário esse júri. Vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente pensar no seguinte, né? O doutor André falou com muita propriedade a questão da remuneração, mas quando você está, né, quando são iniciados os procedimentos ali do júri, né, as preliminares, a verificação do quórum de jurados, a única questão que me vinha à cabeça, era aquela célebre entrevista do mestre Valdir Troncoso Pérez, que fala que o direito criminal é uma abstração, né? A advocacia criminal é uma abstração, que a força motriz, né, que move o advogado criminal não é o dinheiro. Sim. O dinheiro é bom, ele serve para dar conforto, para permitir um estudo para os filhos, mas ele não é o que move, né? Então, a partir de quando inicia, você não se lembra se você está ali pela assistência judiciária, se você está ali pro bono, se você está ali contribuindo com um outro colega, ou se você está ganhando uma fortuna para estar naquele tribunal do júri, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? O direito criminal é uma abstração, e quando você está ali, a consequência financeira daquilo não vale absolutamente nada, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu acho que dos colegas que Com são certeza. apaixonados pelo direito criminal, Defesa é defesa. né? Defesa é defesa. Então, assim, assumiu, vamos fazer bem feito. Se tiver um retorno financeiro, ótimo. Se não tiver, tá tudo certo. Você cumpriu o juramento que você fez quando recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, né? De defender o justo, de defender a lei, a boa aplicação das leis, né? E é isso. Eu também sempre que vou falar sobre o Tribunal do Júri, né? Eu nos eventos, né, da OAB, onde a gente tem a oportunidade de falar, falo que a advocacia criminal é a forma mais efetiva e mais original de advocacia, tá? Por quê? A pessoa mora lá no rincão, nos rincões do Brasil, tal, não tem conhecimento nenhum, nunca entrou numa escola. Ela sabe que se ela receber lá o carnê do IPTU e uma execução fiscal e não pagar e tiver uma execução fiscal, ela não sabe que ela precisa de um advogado, mas ela sabe que se ela matar o vizinho dela, ela precisa de um advogado. Então, o direito criminal, tá? E com todo respeito, eu vivo de outras áreas do direito, né? Eu faço com muito amor, eu amo o direito, porque o direito, na verdade, é um só, né? Sim. Você atua em áreas diferentes, mas tudo tem que estar baseado no amor, no serviço bem feito e na ideia, no ideal de que você está ali representando o seu cliente. Então, eu gostaria só de pontuar isso. Esse caso foi muito interessante, né? O caso que eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor André. O doutor André me chamou, me passou o número do processo, e eu fui, quando a gente foi conversar pela primeira vez sobre o caso, eu já conhecia todos os andamentos ali, né? O caso de um senhor prestes a completar 70 anos na data do julgamento, que morava numa pensão aqui em Americana, né? Uma pensão juntamente, uma habitação coletiva, né? Juntamente com outras pessoas. Aí tinha lá o Pernambuco, que era o caso dele, tinha o mineiro, tinha o boliviano, né? Ninguém tem nome nesses lugares.
tá? Isso foi algo que eu fiz questão de ressaltar, que ninguém é chamado pelo nome. O lugar é tão precário, tá? Há uma precariedade de sentimentos, né? Inclusive, eu fiz questão de ressaltar que num lugar como aquele, nenhum sentimento bom pode proliferar. Só proliferam coisas ruins, né? Mas ele morava lá numa habitação coletiva, né? Onde um televisor para todo mundo, né? Cada um lá tinha sua cama. A gente sabe que nessas habitações coletivas, o consumo de álcool é uma realidade, talvez até como uma fuga, de alguma decepção, né? Até explicando a habitação coletiva, mas aquela é o pensionato, né? O pensionato, isso. Que é o antigo pensionato, que seria a questão das pessoas que trabalham, né? Exatamente. E vêm a trabalho aqui para a cidade e acabam pagando ali porque é um valor baixo, enfim, valor baixo. E todas essas pessoas têm em comum uma característica, que são pessoas sozinhas no mundo, né? Ninguém leva a mulher e o filho para um lugar, né, daquele, né? Pelas condições, até pelas condições não, pela falta de condições, né? E esse senhor morava por ali, passou a sofrer intolerância religiosa, né? Sempre o vídeo lá, a televisão, o programa que ele assistia de religião, né? Programas evangélicos, incomodava uma das pessoas que ali residia, né? Em algumas situações houveram discussões, né? E numa dessas discussões, que se tornou mais acalorada, a vítima, né, da tentativa, que foi colocada como vítima, ela partiu para cima enquanto o nosso cliente, né, a pessoa por nós defendida, ela estava preparando a comida, houve um entreveiro, né? Ele ali na luta se engalfinhou com a pessoa, rolaram ali, né? Houve uma tentativa de agressão com uma madeira antes, isso está comprovado, né? Foi comprovado nos autos. E a pessoa... Eles acabaram ali entrando em luta corporal e acabou havendo a lesão, tá? Em situações... uma lesão na boca, que gerou uma cicatriz, né? Que talvez isso tenha pesado para os jurados, né? Porque a vítima se apresentou ali para apresentar a versão dela, né? E uma lesão no pescoço também, lesão de arma branca. Uma lesão de arma branca, uma faca. E não era uma faca que ele usava para ameaçar ninguém, era uma faca com a qual ele cortava lá uma carne, um legume para fazer o seu jantar. Né? Teve toda essa discussão. Ele, com receio, né, porque ele viu de fato que havia ferido a pessoa, fugiu do local. Né? Até mesmo com medo de alguma retaliação. Né? Ele não sabe se o outro ali tinha alguns amigos mais leais a ele, né? E tinha uma disparidade de idade, inclusive. E tinha uma disparidade de idade também. Colocada como vítima na situação, vamos chamar assim, ela era bem mais jovem, né? Mais jovem, trabalhava aí na construção civil, então tinha uma compleição física. Veja só, né? Como que a dinâmica dos fatos e a demora do processo acaba prejudicando a análise de algumas situações. Quando houve de fato o julgamento, essa vítima ela tinha tido outros problemas de saúde, né? Já estava bem mais magra, né? Envelhecida por conta desses problemas. E aí no júri eu tinha lá um senhor de 70 anos, mas de compleição forte, né? Apesar da idade avançada, e eu tinha lá uma vítima, tá? Embora mais jovem, fazendo uso de bengala, né? Andando até com um pouco de dificuldade por conta de outros problemas que ela teve. Sim. Ou seja, isso não revelava a dinâmica, a realidade do dia dos fatos. Né? Então, veja só como que o advogado tem que ter habilidade para não deixar que essa situação atual reflita na análise de um fato que havia ocorrido há 4 ou 5 anos antes. Né? Então, isso é muito importante. E aí, acabou que essa pessoa, que o nosso cliente aí, né, ele acabou foi embora para Campinas com medo de represália, não para fugir da aplicação, né? Tanto é que ele voltou, se apresentou na delegacia, né? Sim. Foi falado para ele que estava tudo certo e ele voltou para Campinas e um belo dia estava lá num bar em Campinas, a polícia chegou e tinha um mandado de prisão para ele e trouxe ele para cá, né? E aí a gente, né, foi marcado o júri. Quando do julgamento ele estava preso? Estava preso. Estava preso e assim, e aí mostra a falta de comunicação, né? E de não ter um advogado, a diferença aí que também se faz, de não ter um advogado particular no caso, né?
ele foi preso por quê? Porque ele veio, prestou a declaração na delegacia. Então ele saiu, né, da situação, entre aspas, de flagrante, apareceu depois de alguns dias, veio aqui, falou a versão dele, e sempre manteve uma versão coerente, né, mesmo sem advogado, veio na delegacia e contou. E aí chama atenção a questão da TV, né, porque eu lembro do fato de que a discussão começou porque o cara veio falar alguma coisa da TV e ele falou, não, mas eu tô assistindo, não sei o quê, o cara já bêbado veio com um pedaço de pau, tal, enfim. E aí ele vem, cumpre toda a questão de se apresentar, só que aí, imagina, um senhor, não tinha passado pela polícia, não tinha nada. Trabalhador. Falaram pra ele na delegacia aquela orientação, pode ir embora, fica tranquilo. Aqui não vai dar nada, não. Não era nada, não. O que aconteceu? Ele conheceu, acho que uma mulher, né? E mudou de casa. Quando foram tentar citar ele pra efetivamente responder ao processo, não localizaram. Não localizando... Prisão. E aí veio a prisão, ele foi nessas condições, né, que o Kleber narrou dentro do bar ali preso, e, enfim, traz ele aqui pra Americana, e ele fica... e é engraçado que esse caso foi o seguinte, eu não fui nomeado no começo, né, ou logo após que ele foi preso. Eu fui nomeado porque é o seguinte, a advogada que tinha sido nomeada no caso, ela foi intimada para apresentar as razões em relação ao recurso da sentença de... Não, de pronúncia. O recurso de distrito. O reze. E, engraçado, porque era um caso que, assim, ele tinha uma qualificadora. Motivo fútil. Tentativa qualificada por um motivo fútil. Aquele homem estava preso há 1 ano. Aí eu olhei aquele caso, falei assim... E tinha muita pegada para legítima defesa ou desclassificação. Eu olhei e falei para ele assim... Eu fui lá no presídio, conversar com ele pessoalmente, e eu olhei para ele e falei assim, por que você recorreu da decisão? Não sei, doutor. O advogado falou que eu tinha que recorrer, eu recorri. E eu conheço, né, assim, os trâmites do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se a gente pensar, é lógico, o recurso, o reze nessa situação, se a gente tem um acesso de linguagem, se tem uma situação que justifique você entrar com esse recurso, tudo bem, mas se não, por exemplo, São Paulo, às vezes demora 1 ano e meio para julgar um recurso desse. Pô, vou deixar esse cara 1 ano e meio preso. E a chance de nula, praticamente, 0. E aí eu vou lá com ele e falo assim, então você não recorreu porque... Não, é porque ela falou que eu tinha que recorrer, eu recorri. Eu falei assim, eu vou ser bem sincero com o senhor. O senhor tem mais chance num júri, nesse caso, do que ficar com esse recurso aqui rebatendo nada. Se eu fizer uma petição, o senhor desiste do recurso e a gente vai para julgamento? Não, tá bom, doutor. Eu tô emocionado porque em 1 ano e meio que eu tô aqui, ninguém nunca apareceu para conversar comigo. Meu sobrinho veio uma vez conversar comigo. E assim, quando falaram que tinha um advogado que queria conversar comigo aqui, eu até estranhei. Falei, mas quem que veio aqui conversar comigo? Então assim, você vê que é aquela pessoa simples. Eu faço a petição, eu peço para ele assinar, até porque, né, desistindo do recurso. E sabendo aqui em Americana a gente tem uma, pelo menos assim, para marcar o julgamento é rápido, vamos falar assim, de 3 a 6 meses, dependendo se tem alguma diligência ou não. E marcou rapidinho, 3 meses estava marcado o júri ali. Então aí a gente chega no plenário efetivo do júri e ele preso. E aí veio uma agravante. Fazer júri é uma coisa. Só que eu nunca tinha passado por isso. Então assim, é o que eu falo. Júri é uma caixinha de surpresas. E você pode fazer muitos júris, mas assim, você pode ser surpreendido, você pode. E aí, assim, chegamos ao tribunal, conversamos com ele, né, antes, para preparação, tudo e tal. Conversamos com ele na cela, ali na hora para repassar a parte do interrogatório, para repassar tudo. Só que, inclusive, não fui eu que recebi a notícia. Foi o Kleber. Fui eu. Nós fomos ali. Sempre eu tenho o costume, sempre que eu vou me apresentar para algum ato, de cumprimentar e desejar um bom trabalho para todos os que estão ali, ainda aqueles que não estejam efetivamente sob os holofotes. E fui lá, né, vamos conversar, fui cumprimentar o pessoal ali da Polícia Penal, que estava fazendo a escolta e tudo. Aí um dos agentes me chamou e falou, doutor, deixa eu falar um negócio para você, né? Talvez até pela minha idade um pouco mais avançada, talvez até pelos cabelos que já estão ficando brancos, por algum motivo, acho que ele falou, vou falar para esse aí, porque, né?
E me chamou e falou, doutor, deixa eu falar um negócio pra você. Mal sabia que eu era o inexperiente ali daquele cenário. Também, né? Pelo menos uma vez eu fiquei comovido. E um dos agentes me chamou e falou, doutor, deixa eu falar um negócio pro senhor. O réu aí, ele tá com câncer, viu? Tá? Eu mesmo levei ele pra fazer os exames e tal, e tá com câncer e tá feio. Só né? que ele não? Né? Só que ele não sabe. Só que ele não sabe, né? Só que ele não sabe. E aí, ele não sabia que não ele tava com sabia, câncer. não sabia. O médico ainda não comentou, porque estão fazendo os exames. E aí o agente comentou comigo isso. Aí veja a situação. Como você usa isso no júri, sendo que não aprova, né? Não há nada nos autos. Poderia parecer até um argumento apelativo Isso, e narrativa... né, uma narrativa infundada. E não é isso, tá? Lá a verdade favorecia nesse caso e ela tinha que ser explanada da melhor forma possível, né? Mas enfim, aquilo que já era um fardo pesado, pesou muito mais. Como a gente ia conseguir, eu especialmente ia conseguir dormir se o meu trabalho não resultasse na soltura daquela pessoa com 70 anos, sem família, tá? E é importante destacar também uma coisa, isso aqui não, com isso a gente não quer dizer, chamar atenção para um sentimento sublime, não, mas é para ver como é a situação de abandono que muitas vezes o encarcerado sofre no Brasil. Esse senhor, nós fizemos o pedido para ele ser julgado com vestes civis, para evitar todo aquele pré-julgamento que é feito, né? E sem o uso de algemas. O juiz deferiu de imediato as vestes civis e o uso de algemas ele averiguar as condições de segurança do plenário. Mas, deferido, o que acontece? Né, não vou falar o nome, evidentemente. O senhor vem com uma roupa normal. Eu falei, eu não tenho. Ele não tinha uma troca de roupa. Né? E aí eu fui e peguei uma troca de roupa do meu pai, que deu certinho né, nele. Eu tenho um caso interessante, até que eu falava pro André. No início da carreira, sobretudo, a gente atua muito de forma pro bono, né? E acaba que isso vai passando ali nos corredores do presídio. Aquele doutor ali pegou meu caso de graça. Eu, bem no início mesmo, ali, antes dos 10 primeiros júris, eu tive um caso de um morador de rua. E eu defendi ele alguns bons anos atrás, e ele também não tinha uma roupa. E ele, para não ficar com a roupa da carceragem, eu tinha uma beca sobrando. Eu vesti ele com uma beca. Mas, assim, só para ingressar nessa questão do abandono, assim, da pessoa. E não tinha um familiar, não tinha ninguém lá por ele, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, a gente tem essa questão desse apelo, dessa força maior, né? Desse fardo, na verdade, de que, olha, um senhor de idade abandonado, paciente oncológico, o Estado contra ele aqui acusando, e você, seu primeiro júri, tendo que enfrentar tudo isso. Enfim, o que você fez a partir dessa notícia? O que foi o pensamento ali? Igual você falou, como que eu vou conseguir dormir a partir de agora? Mas vocês traçaram uma estratégia, porque isso casa justamente com aquela questão. No júri, muita coisa é uma caixinha de surpresa. Opa, mais uma questão aqui que apareceu que eu não é inesperada. Até cortando um pouquinho uma situação, né? A gente até poderia perguntar para ele. Sim. Porém, ele não sabia. E assim, a gente não sabia se era câncer efetivo. Na verdade, né, o carcereiro falou que era uma questão de próstata, né? E que a próstata dele estava aumentada exageradamente e que o médico já tinha adiantado que aquilo ali, assim, era... E vai ter uma situação aí, mas enfim, que era 90% de certeza de ter câncer. Só que, imagina assim, e veio essa questão assim do imediatismo, né? Você não pode falar, você tem uma pessoa de 70 anos, e aí assim você fala, qualquer condenação naquela condição, nós estamos falando, na verdade, de uma pena de morte. Sim, exatamente. Porque pensando, é aquela coisa, o SUS já não é as mil maravilhas. O SUS, para quem está encarcerado, menos ainda. O SUS, para quem está encarcerado com uma doença tão grave e que necessita de tantos cuidados, né? Então a gente tem que, para você ter uma efetividade, você tem que ter tantos procedimentos. Olha o peso. E aí eu falo assim, né? O Kleber vem no primeiro júri e falou, pronto, parabéns, olha o que eu arrumei pra você. Irmão,
É verdade. Segura aí na cadeira, vambora. E aí retorna a palavra. E a sensação aí? Veja, E o peso? Nossa. O que fazer diante disso? O peso que já era, e aí você fica naquela, fala assim, levo isso para os jurados, né? Mas eu vou dar uma notícia, a situação já era tensa para quem está ali sentado no banco dos réus, né? E imagina, não bastasse ele estar correndo o risco ali de sofrer uma pena alta, né? A tentativa de homicídio na forma qualificada, e ainda o advogado, peraí, né? Não tô sabendo. Toma 2 penas. Não tô sabendo disso, né? Seria 2 penas. E aí a gente tem que sopesar, né, o benefício ou a crueldade que isso ia imprimir na pessoa, né? E no final das contas, conversamos com o doutor André, a gente achou que não seria o caso levar isso. Obviamente, se depois houvesse uma condenação, a determinação do cárcere, né, nós iríamos tomar as providências, eventualmente levar isso a conhecimento do juízo. Mas olha, que foi uma sobrecarga de adrenalina, de responsabilidade e de medo de errar, que olha, muito grande mesmo. E aqui eu vou fazer uma lembrança. Eu lembrei agora desse caso, numa situação que nós fazemos quase sempre, né? Assim, dependendo do caso, o uso do silêncio seletivo. Uhum. E esse caso teve um fato engraçado, você lembra disso ou não? Teve um... Por quê? Porque foi o seguinte: você chegava como é que chama, na cela ali pra conversar com ele, ou antes, bicho, ele chorava. Mas assim, copiosamente. E aí, assim, no júri, como é tudo muito visual, você vê um senhor de idade, 70 anos, chorando, falando, olha, eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu nunca pisei numa delegacia, eu tô numa situação que eu tô num cárcere há 1 ano e meio, quer dizer, imagina o sofrimento que ele tinha dentro daquele ambiente carcerário, que não é fácil para uma pessoa jovem e para um idoso, então, muito mais complexa a situação. E aí ele traz uma questão assim emocional que eu falei pro Kleber, até foi uma das questões da situação até do... Porque assim, a figura do réu, a pessoa que tá ali sentada, né, muda completamente o jogo. A gente fala, pô, tem um réu que tem aquela cara de bonzinho, tem aquela cara de piedade, que você olha e fala assim, cara, eu vou absolver, e por clemência talvez, mas enfim, porque a cara dele tá ali e você se coloca com uma posição, e aí o Kleber vai falar um pouco da nossa estratégia até nisso, poderia ser meu vô ali, né, numa situação como essa, o jurado acaba se colocando na posição, tudo, e ele tinha essa carinha assim de que você, sabe aquele vozinho que você fala assim, pô, eu tomaria um caldo de cana com ele ali. O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aí? E ele tinha isso, tanto que os próprios carcereiros sempre, quando o juiz pergunta a questão da retirada das algemas, o que a escolta achava, eles falaram, imagina, tranquilo. Até porque, pô, pelo amor de Deus, né? Se o senhorzinho ali naquela condição conseguisse fugir, eu falar, tem que demitir todo mundo, né? Se os caras falam que tem que oferecer risco ali, é difícil. Mas aí, nessa questão, eu conversei com ele e falei assim, segura um pouco a lágrima aí, vamos pensar assim, eu preciso conversar com o senhor para explicar o que o senhor tem que falar, tudo. Só que antes de começar a falar, eu preciso que o senhor, porque eu sabia que essa juíza, ela veio, ela era substituta, ela tinha umas coisas assim, e juiz substituto é uma caixinha de surpresa, mas eu já tinha assistido o júri antes com ela, nós tínhamos feito o júri antes com ela. Aquela juíza. E o silêncio seletivo, ela tinha uma posição que era a seguinte, o réu tem que falar que ele só quer responder as perguntas do advogado. E eu tenho um costume de antes até chegar ali e falar, olha, só para não criar uma situação, até porque o jurado tá ouvindo, até para não ficar uma situação assim, eu explico ali pro jurado inicialmente, mas antes assim do início do interrogatório, eu chego ali pro juiz e falo, olha, estou avisando que meu cliente vai responder as perguntas da defesa e dos jurados. E esse caso foi engraçado porque o promotor causou nesse sentido. O promotor olha, a hora que eu comunico a juíza olha pro promotor, o promotor fala assim, eu vou perguntar. Ele pode não responder, mas que eu vou perguntar, eu vou. Aí a juíza olhou pra mim e falou, doutor, ele vai perguntar. Eu falei, se ele perguntar, é abuso de autoridade. Eu vou ter que pedir pra Vossa Excelência constar em ata e será, em tese, crime de abuso de autoridade nesse sentido, porque tá na lei. Onde já se viu? Você tá falando que eu tô cometendo um crime se eu perguntar? Eu falei, não sou eu que tô falando. É a lei que tá falando, doutor. E assim, é um promotor experiente, tá? Não tô falando de um promotor menino ali que é o primeiro júri dele. Pô, não.
Aí eu peguei e falei assim, aí ele virou e falou assim, então eu quero que conste na ata que o advogado me ameaçou falando que se eu perguntasse ao réu, eu estaria incorrendo em crime. Eu falei, mas pode constar na ata, doutora. Por favor. Por favor. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E aí tem a gravação, inclusive, disso ali, tudo tal, dessa parte. E aí ela vem e fala assim, não, doutor, vamos fazer primeiro, vamos por partes, então. Se ele falar que ele quer responder somente essas perguntas, tudo bem. E eu tinha combinado com ele, falado, olha, eu tenho uma situação assim, eu falei, eu vou te dar se ela falar isso, você só vem e fala, olha, com todo respeito, mas eu vou seguir a orientação da minha defesa. A juíza olha pra ele e fala assim, senhor fulano, o senhor tem direito de permanecer em silêncio ou responder as perguntas somente as perguntas que entenderem necessárias, tal. O que o senhor tem a dizer sobre o caso? São verdadeiros os fatos? Ele começa assim, eu sou evangélico, pelo amor de Deus, eu não posso estar aqui. Aí eu, peraí. O que a gente conversou? Aí interrompo ele. Aí ele, não, doutor, tá bom. Aí a juíza, o senhor vai querer responder somente as perguntas do seu advogado? Não, doutor, eu sou inocente, pelo amor de Deus, eu sou evangélico. Não sei o quê. Aí a juíza falou assim, doutor, ele tá querendo responder. Aí eu peguei e falei assim, nossa, excelência, peraí. Só um minutinho. Parei na frente dele e falei assim, olha, com todo respeito, mas se o senhor não for seguir a minha orientação, fica difícil. Eu vou embora daqui, eu vou pra ver se ele acordava. Aí ele, não, doutor, eu vou responder somente as suas perguntas. Excelência, você ouviu? Ouviu? Ele falou que ele vai responder somente as minhas perguntas. Aí a juíza, tá bom, doutor, tá bom, vai. Doutor promotor, alguma pergunta? Sem perguntas. Eu falei, entendeu a lei de abuso de autoridade, né? Tá bom, começamos a inquirição ali. E assim, toda aquela emoção do cárcere, eu falei, pô, ele vai chegar aqui e vai debulhar em lágrimas. Não pingou uma lágrima. Filha da mãe, eu olhava assim, ó, com todo o respeito e dó a ele, mas eu tinha vontade de pisar no pé dele pra ver se doía pra ele chorar. Não porque, né, mas assim, você fala, pô, lá no cárcere você chorava de escorrer, e aqui assim, ele contando, não. Aí eu falei, não, cadê a emoção? Vou voltar a emoção. Mas assim, acho que também a tensão, o ambiente, porque é lógico, ele não tava ambientado aquela situação. E no cárcere ali, na carceragem, na cela, ele tá sozinho chorando. Ali ele tá sob o olhar. Eu não sei se pela idade, a vergonha. Eu tinha falado pra ele, lá você pode soltar, não tem problema, a emoção se vier. Mas não seria nada criado. Ele estava emocionado. Sim. O importante mas, assim, destacar isso, né? Que, claro, a gente tem, vamos dizer assim, não é que dá pra orientar, até porque, por exemplo, não é todo mundo que consegue chorar. Sem vontade. Sem vontade, né? Você não tá colocando um ator ali falando, interprete aquela situação. Mas se você sabe que aquela pessoa tem emoção, e vem a emoção, dependendo do caso, e esse é um caso que você fala, pô, né? A emoção ali vai ajudar a humanizar aquela pessoa, deixa chorar ali, né? Eu sou daquele tipo, pega a água, leva, pega o lencinho, leva. Estratégia do júri, ponto. E não caiu uma lágrima. E aí nós tínhamos bolado a estratégia, né, da fala ali inicial, né, o promotor veio, né, e moeu, não, porque ele atingiu pontos vitais, olha, e aí o Kleber bem lembrou antes do início, né, até a questão do local que atingiu e pegou aqui, não, pronúncia, né, eu quero que ele seja condenado com a qualificadora, tudo. E, a defesa vai falar de legítima defesa. Tem nada de legítima defesa aqui, não, tal. Ainda foi ressaltado, assim, eles exercem um munus privado. Ou seja, eles estão falando aquilo que eles estão recebendo. Basicamente isso pra falar, né? Quase. E aí a gente teve que lembrar pra ele que aquele trabalho era feito no âmbito da assistência judiciária. Enfim, e aí eu quero que passar pro Kleber nesse ponto, da fala dele. Porque eu acho assim, tem casos que você nunca vai conseguir se colocar na posição daquela pessoa ou trazer uma situação que remete, né? Então, beleza, e aí você vai trabalhar de outra forma. Mas esse caso, surpreendentemente, não foi pensado, mas foi assim, aleatório, e o Kleber me liga e fala assim, cara, eu preciso falar uma coisa. E eu falei, pô, fantástico, a palavra é sua. Então, qual a história que atrela você a esse caso? Quando a gente começou a analisar esse caso, né, a figura, e quando nós fomos falar com ele,
né, lá no seu escritório pela videoconferência. O André já tinha estado lá no CDP e depois a gente conversou de novo com ele, né? E ele contando que ele veio do Nordeste, né? E esse caso me chamou mais a atenção porque eu sou resultado de um nordestino que saiu da Bahia e veio a pé para o estado de São Paulo, né? Então, quando eu vi... E qual é a situação que diferenciava as duas? O meu avô veio e aqui no estado de São Paulo encontrou família, encontrou local, encontrou carinho, encontrou abrigo, encontrou amparo e foi amparado pela família até o último dia, até o último suspiro dele. Uhum. Esse nosso cliente, ele veio e, diferentemente do meu avô, não encontrou família, não encontrou ninguém. O que ele encontrou no estado de São Paulo? Anos de trabalho, porque ele já era aposentado por vários anos em empresas, né, trabalhando como, se eu não me engano, montador de manutenção, mecânico de manutenção, alguma coisa assim, né? Tinha carteira profissional, tudo. Só que ele não encontrou família, ele não encontrou amparo, tá? E ele estava preso, sem uma troca de roupa, né? E naquele momento, e vejam qual é a beleza da advocacia, tá? Duas pessoas que ele não conhecia, tá? Eram a única esperança dele sair daquela situação. Então veja, quando você tem isso, o advogado que entende a importância da advocacia nisso aí é dar voz ao desassistido, tá? É fazer aquele coitado que não é chamado nem pelo nome. Veja que analisando os boletins de ocorrência, todo mundo se referia a ele. Tanto é que na fase policial perguntaram: o senhor conhece o fulano de tal? Ou seja, o nome dele ninguém sabia. O nome dele ninguém sabia. As pessoas são chamadas pelo apelido, por números, elas não têm uma identidade. Tá? Então, veja, ser a voz dessas pessoas, levar a defesa delas para o Estado, para o Estado juiz, né? E de alguma forma minimizar o quadro que se pintou em relação àquela pessoa, é muito bom. E era o Pernambuco, né? Pernambuco. Era conhecido pelo estado de origem. De origem. E era todo mundo. Pernambuco, a testemunha Maranhão. E aí o Cleber falou. Uma coisa que... E eu fiz questão de ressaltar isso, né? Tá aqui o Pernambuco, mas podia ser o baiano, podia ser o cearense, podia ser o sergipano. Isso já é um estado paulista? Ou... Se fosse lá, poderia ser o paulista, o carioca. Eu já fiz um júri no Paraná, interior do Paraná, onde... Caso parecido. O nosso cliente lá era o Ceará. Ninguém sabia o nome dele. Então, assim, qual o Ceará? Entende? Isso é a estigmatização da pessoa, muitas vezes. E a gente vê, né? O Estado nunca apareceu na vida dessa pessoa. O Estado não apareceu, muitas vezes, para dar saúde, para oferecer educação, para oferecer tudo aquilo que determina a Constituição Federal, que o Estado deve guarnecer a pessoa. Um abrigo que seja. Mas o Estado apareceu na hora de prender, na hora de acusar, na hora de, e na figura de um promotor, requerer que ele passasse o resto da vida no cárcere. Então, assim, a gente também, e a beleza do Tribunal do Júri e do Tribunal do Júri também reside aí. Você imagina, o advogado é a única voz daquela pessoa que não tem um familiar, não tem um filho, não tem uma esposa, não tem um amigo, não tem um nome. Até então não teve nem o direito de ser chamado pelo nome. E o advogado, dois advogados que através da assistência judiciária, ou seja, sem receber um mísero centavo para estar ali, passaram noites, dias, semanas, meses se preparando. O Kleber indo assistir a julgamentos para se familiarizar com aquilo ali, para conhecer os personagens, para conhecer toda a dinâmica, para defender uma pessoa que não conhece. Olha que assim, fantástico que é a advocacia criminal, que fantástico que é o Tribunal do Júri. O tanto que é... E assim, tem que ter paixão. Não adianta. Se não houver paixão para atuar no Tribunal do Júri, não resolve. Eu estou aqui... um ponto muito interessante para mim, que muitos não consideram e não fazem, é a preparação que você teve. A dedicação que você teve para esse caso. Pô, meu primeiro caso... Quero fazer um júri, mas assim, quero lá sentir o que é. Muitos pensam assim, tá lá, o doutor André é responsável mesmo, o cliente nem conhece ele. Não.
Olha a dedicação de um advogado já renomado, com a vida feita, uma pessoa reconhecida, com autoridade conhecida, falando, não, já que eu vou fazer bem feito. Se prepara, estuda, tem certeza que leu ali do 406 ao 497 do Código de Processo Penal para rememorar, porque houve a mudança ali em 2008, então após a graduação. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo até para nós. Sim. Tribunos assim, que nós já fazemos, já estamos acostumados ao plenário, porque muitas vezes a gente... Nós não, porque eu conheço o modal de trabalho do André. O André sabe que nós temos uma dedicação muito grande nos nossos casos, mas nós vemos muitos advogados assim, faltando na véspera, na antevéspera do júri, vai lá e abre o processo, dá uma lida. Nesse caso, Renato, eu até fui dar uma estudada, eu tinha tido medicina legal lá na época da faculdade, né? Sim. E fui dar uma olhada na questão das lesões que a vítima havia sofrido, né? E para demonstrar para os jurados que eram lesões típicas de defesa, tá? As lesões que a pessoa tinha no pescoço eram lesões por deslizamento do elemento cortante, tá? E não por perfuração, que é o que denuncia o ataque, né? Então, veja, numa dinâmica de luta, a pessoa pegou e passou, talvez até na tentativa de se desvencilhar e tudo mais. Então, até nesse ponto, a gente teve a cautela de estudar e para os jurados ali para demonstrar. Eu e o André fizemos lá uma pequena dinâmica, fazendo uso da caneta como se fosse uma porque, faca, na né? verdade, até teve o ataque, isso era comprovado. Né, O ataque sofrido pelo cliente. Isso. E eles entraram em embate corporal, ninguém negava que eles entraram. Então, na parte de rolar ali, e vai daqui, vai de... Não teve efetivamente, porque a gente sabe do clássico, exatamente o que o Kleber tá falando. Né? Eu furo. E não, passada. Cortou, pegou o pescoço. E foi um dos pontos ali utilizados, inclusive, esse caso, essa dinâmica, essa explicação para o jurado leigo, ela é importante para demonstrar que efetivamente não teve aquela vontade, né? Que se ele quisesse efetivamente, seria outro tipo de lesão, seria outra situação. E assim, na questão do julgamento, adivinha o resultado? 4-3. Só para eu entender, a tese principal de defesa era legítima defesa. Legítima defesa. E aí, o quesito genérico votado primeiro. Quesito genérico votado primeiro. Não acolhido. Na verdade, a tese não acolhido por 4-3. E a desclassificação para lesão. Acolhida. Não. A subsidiária era a tentativa privilegiada. A tentativa... Foi o privilégio? Foi. Primeiro privilégio, verdade, por causa da questão dele ter provocado. Isso. Não, então... Não, peraí, foram... porque é o seguinte... Não. Nós tivemos a legítima. Trabalhar na legítima defesa. A legítima defesa como tese principal. Isso. E depois a subsidiária era a desclassificação. Não, era o reconhecimento da tentativa privilegiada. Então foi o que foi acolhido. Não foi o que foi acolhido. Foi o privilégio que foi acolhido nesse caso. Foi a tentativa privilegiada que foi acolhida. Tô falando. Não foi uma não foi, pra mim provocação. tinha dado... Não, verdade. Foi. Tanto foi o privilégio que depois ele progride mais rápido na questão Ele saiu solto. Saiu solto, Ele foi fixado verdade. aberto. E era a motivação fútil que tava... Foi no caso... Foi afastada também. Então, porque se você acolhe o privilégio, você nem Isso, afasta. Foi exatamente isso. Inclusive teve foi... Por que eu tô confundindo, na verdade? No nosso, um mês antes que deu a lesão corporal leve. Para lesão corporal leve. Nesse caso, o privilégio. É verdade. Foi a tentativa privilegiada. Não acolheram a legítima defesa, mas acolheram o privilégio. A reação à injusta agressão logo após. Exatamente. E aí, a gente tem um ponto assim que, mais uma vez, né? Porque, claro, você reconhece o privilégio. Na questão da tentativa, ele já tinha o tempo que ele estava cumprindo no cárcere. A própria juíza olhou e falou, olha, né, vai ser daqui solto, perfeito. Só que aí ela indaga o que a defesa? Doutor, tem duas questões. Eu posso soltar ele daqui agora, ou ele pode voltar ao presídio e ele provavelmente vai ser solto amanhã, em razão do horário, né, inclusive. Aí eu olhei e falei assim, né, pro Kleber, falei... Imediato, né? Vamos soltar agora. Claro. Só que aí vem a mesma situação seguinte. Ele só tinha um parente. Na verdade, dois, que é um irmão muito idoso, e um sobrinho que era de... Puxa, uma cidade lá pra frente de registro ali, sabe? Umas 3 horas de viagem daqui lá.
E esse sobrinho, a gente tinha ligado pra ele antes, e assim, até pra pedir a roupa. Exatamente. Uhum. Falamos, olha, no dia é importante a família estar ali pra dar um apoio. Você é um único familiar. Você não consegue vir, né? Inclusive trazer uma roupa pra ele e tal. Ah, eu vou ver. Se eu vou ver, eu sabia que não vinha. Uhum. E ele não acreditava que o tio sairia. Uhum. Então ele não veio assistir o júri. E aí tem a questão do seguinte, você fala... Vai pô, sair daqui do fora pra onde? vai sair daqui pro fora pra onde? Só que ao mesmo tempo você pensa o seguinte, se eu falo, não, deixa pra amanhã pra eu ligar pro sobrinho, Uhum. e se ele morre no cárcere, por exemplo, à noite? Não, e outra, né? Como Como que você, eu advogado, durmo? vai gastar, né? Tudo aquilo, vai passar por toda aquela atenção, E ter deixa- um édito, né? Não, no caso, não era Absolutório, absolutório, mas que o colocava em liberdade, e você vai fazer essa pessoa voltar pro cárcere. vai voltar mas lá, nem por dorme um lá mais minuto. uma noite que não é mais Mas nada. nem por um minuto eu deixaria. É, entendeu? Mas nem- Não. Tira ele aí. Sem contar que para voltar na viatura, ele ia ter que ser submetido ao uso de algemas por questão de segurança dos Tudo. agentes policiais e tudo mais. Sim. Então, inadmissível, né? É. Claro. Né? E aí vem a questão, eu olhei e falei assim, não, vamos soltar. Eu olhei pro Kleber, não, já, né? Eu olhei pro Kleber e falei, vou ligar pro sobrinho dele, sei lá, 3 horas de viagem, segura ele aqui e tal. Ligamos pro sobrinho dele. Ó, doutor, não tem jeito não. Só Parabéns, tudo, mas amanhã eu busco ele. E aí, o que você faz? Numa situação como essa, assim, de... Você vai xingar o familiar e falar, porra, meu, se fosse meu tio, eu saía correndo e ia buscar. Não dá. Olhei pro Kleber e falei, Clebão, sobrou pra nós, bicho. A roupa foi, e aí? Levar pro... Os caras me pegam. Falam assim, não. Eu tinha alguma... Cara, foi um dia que eu tinha recurso, acho que depois, alguma coisa Você assim. tinha alguma coisa. Eu tinha alguma coisa no escritório que eu falei assim, terminou o júri, eu falei, nossa, beleza, vamos resolver, mas eu preciso ir atrás de uma situação do escritório com urgência também. Nunca a nossa vida é tranquila, então, né? Falei, Kleber, vamos ver o que a gente vai resolver, tal, não sei o que, né? O que ele faz? Pega, não levou pra casa, mas vem cá, vamos lá passear. Colocou ele no hotel, falou, toma um banho. Tem toda uma questão aí humanitária que era impossível não ter. Impossível. E assim, eu falo, eu não tinha dúvida sobre a questão. A gente tava ali discutindo ali inicialmente, eu falei, não, vamos lá. E aí eu falo, quantas vezes você passa do lado das pessoas, você vê aquela pessoa pedindo, você vê aquela pessoa ali precisando de ajuda, e não estica a mão pra ela. A grande situação ali é que eu sempre falei que assim, a advocacia, nesse caso, eu preciso fazer uma correção porque não foi pro bono. Uhum. Foi assistência. Tudo bem. É claro que, assim, eu costumo dizer que o que me pagam na assistência, não pago o Xerox pra você fazer um júri desse. Porque eu tenho a mania de velho, tudo bem, eu sei que, né, foi bonito, mas eu imprimo o processo todo. Não importa. Tá lá. Fora o tempo, tudo. Então, assim, economicamente falando, não dá pra se dizer que a assistência é vantajosa no ponto econômico, mas o acalento, a satisfação que dá trabalhar em casos assim é fora do comum. E eu costumo dizer o seguinte, é claro, remuneração é importante, é uma coisa que assim, né, rememorando aí os grandes nesse sentido, mas só quem é tribuno do júri ali, ou que atua no penal nessa situação de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza da pessoa que está ali efetivamente, e a vulnerabilidade ela vai além até da pobreza, né, porque tem toda a questão aí que envolve ela, traz um sentimento tão esplêndido, né? Tão preenche tanto aquele calorzinho no coração, assim, que você fala, cara, eu quero fazer pro resto da vida isso daqui, o júri vai ser minha vida. E aí eu lembro do Kleber falando assim, não, pô, peguei ele aqui já. Minto, antes da questão do hotel, o que a gente teve que fazer? Teve que ir no CDP buscar CDP, o documento dele. Buscar o documento Que era a única dele. coisa que ele tinha, que era o RG. Chegamos lá, o que ele falou? Você pega os pertences ali, ela liberou, vamos lá pegar os pertences dele. Sai ele de lá dos pertences e fala, pô, mas né, pelo menos a roupa que ele... O RG. Ele saiu com a RG e com a roupa do pai do Kleber. Do presídio. Aí o Kleber leva ele pro hotel. E aí a gente tem essa questão do sobrinho dele chegar no dia seguinte. Né? Exatamente. Buscar ele. Exatamente. Valeu a pena fazer o júri? Demais. Valeu a pena. Aliás, tô esperando o convite pro próximo, hein? Ah, Aliás, só tem uma questão aí que a gente precisa...
Porque assim, né, também terminar com o final triste na questão dele do câncer, eu falo assim, que Deus é tão misericordioso nesse ponto, né, e assim, a gente vê, independente de religião e do que acredita, mas o júri, ele traz alguns milagres, algumas situações que a gente acaba se emocionando realmente, assim, acaba lembrar, saber que você efetivamente mudou a vida de uma pessoa com o seu trabalho, com aquilo que você ama fazer, impacta demais. E aí ele sai de lá, né? Eu lembro até hoje que o sobrinho dele veio buscar, e aí ele parou no escritório e assim, lógico, a gente avisou, né, o sobrinho dele que precisava conversar com ele, porque ele saiu de lá. Os exames, ele não era daqui. Então os exames, apesar de estarem no SUS, ele precisava continuar o tratamento dele, Claro. porque senão também não adiantaria nada. E ele não sabia. E como que você conta para um familiar... Ó, vem buscar. Aqui, ó, vem sobre... Aí esperamos ele chegar no escritório e tal, chamei ele no canto, falei assim, ó, a notícia boa é que ele saiu, a notícia ruim é que você vai precisar procurar um oncologista com urgência, que a próstata dele tá aumentada, porque não sei o quê. E aí aí o sobrinho, né, fala, pô, toma aquele impacto, né, porque... Mas eu vou cuidar dele, fica tranquilo, ó, por favor, cuida dele, né. E aí qual foi a promessa dele? O que ele falou pra gente antes de ir embora? Ele falou que ia convidar a gente pro casamento dele. O sobrinho ou o senhor? Não, Ô, o senhor. senhor! Ele falou, agora vida nova, tô fora, vou arrumar uma namorada, vou casar. E foi até um fato interessante, que não sei se você lembra, um agente de escolta, ele chamou ele e falou, ô, senhor, os doutores aí gastaram, né, todo o conhecimento dele pra tirar o senhor da prisão, o senhor sai de uma e quer entrar em outra. Não, vou casar e vou E chamar. vou convidar os dois. Né? E aí passa um tempo, né? Porque assim, a gente não consegue ver não consegue não ir até o finalzinho do caso. Saiu lá por conta de ser... E aí veio a questão, até que você relembrou bem da tese. Veio a questão do privilegiado, veio o indulto presidencial na questão. E aí eu faço, mesmo não tendo procuração nem nada, mas vamos lá, né? Vamos fazer um pedidinho ali, porque senão ninguém lembra. E aí a gente pede o reconhecimento Do indulto. do indulto. Do indulto. E aí logo vem o reconhecimento do indulto, ele é indultado e acabou a pena. E aí manda mensagem pro sobrinho dele, todo feliz, falando, olha, a partir do mês que vem, ele tava no aberto, né? A partir do mês que vem ele não precisa mais ir no fórum, porque acabou literalmente o processo dele. Encerrou aqui. Ele fala, doutor, tava mandando mensagem pra você. O que aconteceu? Doutor, não era câncer. Ele tá curado, tá bem, diminuiu a próstata, tá todo feliz aqui. Mandou agradecer o Dr. Kleber, mandou agradecer um abraço e falou, ó, casamento tá de pé, vamos arrumar. Aí, não esquecemos não, vamos lá no casamento dele. Olha, se de fato ele fizer isso e nos convidar, eu faço questão Claro. Não, Então, mas- assim, coisas que só a advocacia... nós Com somos- certeza, mas você- assim, a importância que vocês tiveram na vida desse homem. Né? Então, assim, e a beleza do Tribunal do Júri na Kleber C. Depois, você esperava que seria dessa forma? Quando você se propôs, quando você aceitou o convite? Olha, eu sempre tive contato com os colegas do Tribunal do Júri, da advocacia criminal mais ativa, assim, e eu imaginava, mas senti na pele algo totalmente diferente, né? Eu cheguei em casa esse dia extenuado, né? Eu acho que era 7h30 da noite, eu estava dormindo, né? Mas a sensação de dever cumprido. Teve um outro colega, o Henry, que nos acompanhou nesse caso também, né? E a gente conversando bastante, eu falei, cara, ainda que o resultado não fosse o esperado, tá? Ainda que esse homem tivesse voltado para o cárcere, condenado à pena de morte, que é o que a gente tinha em mente naquele momento, né? A pena de morte por conta das circunstâncias, obviamente, né? Antes que... Se vai que sai um corte aqui, né? Fala, pô, né? Mas... E eu conversei com ele e falei, eu iria para minha casa, ainda que o resultado não viesse, se a gente é advogado, a gente sabe que o resultado, na maioria das vezes, ou melhor, nem sempre, tá na nossa mão, né? A gente se dispõe a fazer o melhor. Claro. Né? Mas o resultado não depende só da gente. Então eu falei para ele, se eu fosse para casa, ainda que ele tivesse voltado, encarcerado, algemado, tal, eu iria para casa com a sensação De dever cumprido. de dever cumprido. Tá? E fui, desse caso, mais feliz, porque, né, aquela pessoa ia ter condições de se cuidar aqui fora, né? Mas foi muito, muito, muito interessante. Olha, uma sensação muito boa do dever cumprido,
mas a atenção no curso ali, toda a questão do foco que você tem que ter, olha, é uma sensação muito diferente e vou sentir de novo, tenho certeza disso. E assim, tem uma questão que o Kleber assim, a gente se conheceu dentro da OAB, em razão dos cargos, enfim. O Kleber hoje é vice-presidente da OAB Americana, mas antes já era da diretoria e já tinha também sido presidente de comissões. Fui membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina, verdade. Então, o Kleber ele tem um histórico institucional e também um histórico dentro da advocacia, né? O Kleber é referência americana no direito tributário. E aí você vê um advogado com toda essa tarimbada e com toda essa autoridade virar e falar assim, não, eu vou me dispor a fazer aquilo, mostra que, na verdade, a essência, né, a questão assim do motriz mesmo do advogado, o que traz o advogado ali, independente da área que ele atue, é o senso de justiça, é a vontade de fazer algo para alguém e de mudar a vida de alguém. E eu vi assim nos olhos do Kleber aquela coisa, a gente passa alguns anos, é lógico que a gente não perde essa emoção, esse caso me mexeu muito, mas você viu um menino ali no tribunal, né, debutando no tribunal, e eu brinquei ainda, né, hoje tá debutando aqui no tribunal. Com quase 50 anos de idade. Quase 50 anos, e feliz. E aí a gente viu também na mesma forma, né, você quase viu, eu posso dizer que eu vi, e aqui vou fazer uma menção honrosa ao Henry, né, O Henry nesse período tava ainda, eu acho que ele tinha acabado de passar na OAB, tinha acabado de se formar. Tinha acabado de se formar, tudo, e ele foi assistir os júris, e hoje o Henry compõe a nossa banca. Sim, a gente já tem processos de parceria. Né, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas, às vezes, elas estão ali assistindo o Tribunal do Júri e tem o sonho, né, de participar do Tribunal do Júri, de estar no Tribunal do Júri. Eu costumo dizer que 2 pessoas, ao longo desse tempo aqui em Americana, elas, eu falo que cavaram um lugar ali onde estão hoje dentro do meu escritório. A Rebeca, né, que também vinha assistindo os júris, que também trazia ali toda a sua paixão pelo júri. Eu lembro dela ali, todo plenário que ia fazer, estava lá, ela assistindo. Todo plenário que ia fazer, estava lá assistindo. E hoje a Rebeca está dentro do meu escritório, estagiando no meu escritório. Ao mesmo passo, o Henry. Eu não conheci o Henry às vésperas do julgamento que eu fiz com você. Sim, nós vimos ele lá na... e ele mandou mensagem um dia antes falando, olha, eu tenho vontade de assistir um júri, de estar ali num júri e tal, não sei o quê. Eu posso participar, tá ali e tal? Eu falei, não, vamos lá, tal. Fizemos uma amizade e tal. Não, senta aqui, vamos almoçar junto, inclusive e tal. Ficou na plateia no primeiro lugar. Olhando, aí veio comentar alguma coisa. Eu falei, a gente tá indo pra almoçar e, com a ilha de júri, tem que almoçar, tal. Quiser ir junto almoçar, ele foi, almoçou com a gente. E hoje o Henry é parceiro de trabalho, tá aí, a gente atua junto. Então, o júri, ele une muito essa situação. E fica essa lição, inclusive, de contato, né? A importância de você ter bons companheiros e amigos dentro da advocacia. Eu costumo dizer que os melhores casos financeiramente que chegam no meu escritório, hoje ele vem através de parceiros advogados. Sim. Parceiros advogados de outras áreas, por indicação, por intermédio de indicação, ou também por advogados criminalistas, porque existe o advogado criminalista e dentro da advocacia criminal tem aqueles que fazem júri. A grande maioria não faz, pelo menos a fase do plenário, a segunda fase. E eu tenho hoje parcerias, sim, consolidadas parcerias com grandes advogados que são criminalistas, mas não fazem júri e a gente atua em conjunto. E aí a importância... Nossa, aqui um caso, né? O André é criminalista e nós temos uma parceria. Vim fazer alguns júris aqui com ele, não só em Americana, mas Campinas, Santo André, enfim, toda a região aqui. O André já foi fazer júri comigo lá no Mato Grosso. É importante nós termos essa teia de contatos e amigos mesmo. Querendo ou não, quase 50 anos de idade, renomado, já bem consolidado. Ele falou, tem um sonho de fazer o júri, então vem cá, eu sei que você tem. Então, assim, um gesto de amizade também. E um gesto de amizade por parte do Kleber ao se dedicar. Falou, isso aqui não... Um mês antes já estava comentando sobre o caso e tudo mais. Isso é muito, muito importante. E uma outra reflexão que me traz essa conversa aqui, e isso eu costumo dizer, já disse em algumas ocasiões, que não há dinheiro no mundo que pague um abraço no júri.
principalmente depois de um resultado e, sobretudo, depois de um resultado positivo. Quantas e quantas vezes, assim, há pouco tempo, fiz um júri de um policial militar aposentado e a esposa dele naquela tensão, os filhos naquela tensão, depois de acolhido ali o pleito defensivo, depois de acolhida a legítima defesa sustentada, o abraço daquela família, assim, não teve... Os honorários que foram pagos, que são importantes, nós vivemos dos honorários, nós precisamos ser bem remunerados porque bem trabalhamos, mas o valor que tem esse agradecimento, essa gratidão, por exemplo, esse convite para um futuro e eventual casamento do cliente de vocês nesse caso, isso demonstra que vocês têm efetivamente uma importância, que nós temos uma importância na vida daquela pessoa, que muitas vezes nós cotidianamente estamos aqui atuando num caso, na outra semana outro caso, que a gente não tem ciência da enormidade da importância daquilo. Então, assim, é muito gostoso, interessante ouvir essas palavras de alguém que viveu pela primeira vez, porque aí eu me rememoro. Primeira vez que eu fiz um júri. Eu lembro, primeira vez que eu fiz um júri, um caso extremamente... transitou em julgado, um caso assim, extremamente complexo. Meu cliente, à época, tinha dado 3 tiros na cara da esposa dele na frente dos filhos. Então, assim, uma coisa meio... E eu lembro... Caso tranquilo. Caso de boa. Um caso meio complexo, difícil. Houve uma condenação, obviamente. A gente conseguiu tirar ali 2 imputações, o porte de arma, o porte de munição. Conseguimos tirar uma qualificadora, mas houve a condenação ainda de patamar alto. E eu lembro da mãe dele. Foi um júri pro bono, obviamente. Abraçando e agradecendo. Assim, eu quero essa sensação pelo resto da minha vida. E essa sensação só o Tribunal do Júri dá. Essa sensação, toda a área da advocacia é nobre. Toda função que o advogado exerce, seja lá para auxiliar o consumidor que foi lesado, seja para auxiliar o empresário que está buscando, por exemplo, uma redução ali dos seus tributos para poder contratar mais pessoas, para poder movimentar a sua empresa. O advogado que auxilia em tudo isso é nobre a função. Mas somente quem vive, quem faz o Tribunal do Júri, sente essa emoção que é totalmente diferente. É algo impagável, é algo que é um combustível que aí faz e leva o advogado a fazer aquilo que é o estado de júri, que é, muitas vezes, deixar de lado família, saúde, amigos, diversão, para se ver ali imerso, sozinho, olhando para um processo, estudando aquele caso, se preocupando, deixando de passar um tempo com a própria filha, às vezes para defender uma pessoa que sequer ele conhece. Então, só o Tribunal do Júri consegue isso. Esse dia teve um... Né, antes de ir para o fórum, nós passamos ali na OAB e eu comentei com uma das nossas colaboradoras, né? Eu falei assim, nós vamos lá, ele vai sair pela porta da frente, eu vou trazer ele para tomar café aqui na OAB. E nós trouxemos. Inclusive, na saída do fórum, acho que foi até o próprio Henry que tirou uma foto, que eu tenho ela guardada com muito carinho. Nós dois, e no meio ele indo em rumo à rua. Uma foto que vai ficar emblemática, sabe, né? E vai ficar gravada para sempre na minha memória, no meu coração, sobretudo. Inclusive, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela sabe quem que é a colaboradora. E ela, assim, né? Ela tem esse preconceito. Esse preconceito. Ela trabalha na OAB, mas assim, né? Ela tem essa questão do júri porque eu tiro o sarro dela. Né? Ela fala, lá vem, vai absolver mais um inocente, alguma coisa assim, né? E aí eu fiz questão de chegar lá e falar assim, ainda, porque é um senhorzinho e tudo, e ele queria casar. Eu falei pra ela, pô, arrumei um marido perfeito pra você arrumar o casamento. E ela, pelo amor de Deus, isso aqui tá uma brincadeira, assim, não tem como não, né? Então, primeiro um abraço, né? E assim, tá lá ainda, viu? O senhorzinho tá, né? Até ainda onde eu sei, tá disponível. Mas esse nosso bate-papo aqui, ele vai circular, tenho certeza, né? Até pela amplitude, pelo conhecimento que todos têm. Só preciso mandar um recado para os meus clientes do tributário. Eu continuarei na área tributária. Né? Não procurem outro, eu continuarei, eu me comprometo, mas da mesma forma eu me comprometo que sempre que eu for chamado para o Tribunal do Júri e que eu puder colaborar, eu vou emprestar. Advogado vem do advocatus, latim, aquele que é chamado. Então é interessante, sempre que chamado para uma causa, o advogado verdadeiro abraça o caso. E eu tenho certeza, os clientes tributários, na verdade, gostarão também, porque é uma demonstração de que se você fez isso em um caso que você estava ali se aventurando, posso utilizar esses termos, imagine o comprometimento que você não tem quando é o caso efetivamente dentro do seu escritório, o caso que ali o fardo recai somente sobre você.
Então, assim, é uma demonstração também do grande advogado que você é, isso eu tenho Eu certeza. agradeço. Mas aí eu também gostaria de deixar uma mensagem para quem tem interesse em trabalhar no Tribunal do Júri. Sempre fazer em parceria com algum colega que já esteja tarimbado, né? Porque às vezes Porque, acima de tudo, a gente tem que ter lealdade com quem nós estamos defendendo. Então sempre faça até você chegar num nível em que você tenha segurança, convicção para atuar sozinho num tribunal do júri, faça com pessoas experientes, faça com o Dr. Renato, com o Dr. André, com o Dr. Jean, que esteve aqui antes da gente, né? Faça com pessoas experientes para não correr o risco de repente, numa escapada, no perdimento de algum detalhe, você que está ali imbuído da melhor das boas intenções de ajudar, talvez você acabe atrapalhando. Então eu gostaria de deixar essa minha participação, claro, foi com um advogado experiente, né, que tinha toda a tarimba ali do procedimento, do rito do Tribunal do Júri, e eu só fui aprender e contribuir com aquilo que eu me coloquei à disposição. Mas é importante ter essa visão. Até porque o Tribunal do Júri é coisa muito séria, querendo ou não, ali a gente está defendendo a vida nos próximos anos. Eu costumo dizer para os jurados, eles usurpam ali uma das funções de Deus, que é, na verdade, duas das funções de Deus. A primeira é julgar um ser humano, julgar um semelhante. E a segunda é decidir o destino de um homem. Então, o advogado, ele é ali o porta-voz, muitas vezes, da busca desse destino, da intenção que busca o seu cliente. Então, o Tribunal de Júri é uma coisa muito, muito séria. E é necessário, isso é um alerta que é importantíssimo de se repassar sempre que possível, de que aquele que tem interesse em ingressar no Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri tem espaço para quem tem vontade, para quem tem força de vontade e busca atuar, tenho certeza, eu mesmo, doutor André, nós sempre estamos de portas abertas para aqueles que venham a agregar e sonham, têm sede mesmo de atuar no Tribunal do Júri, mas que o façam com um colega mais experiente, porque pode acontecer, às vezes, um imprevisto, subirem ali as tensões, e ali, se você nunca fez, se você está no seu primeiro, segundo caso, como é que é? E agora? Então é importante ter alguém até para te dar um resguardo, uma segurança. Isso é muito importante. Eu tenho, na verdade, uma opinião que assim, na primeira fase ali do júri, tudo bem, você faz audiência, você consegue fazer sozinho ali, não tem problema nenhum, tudo. Mas plenário do júri, exatamente pela questão ali, se acontecer algo, e outra, você não tem uma visão de todo o plenário, de tudo que está acontecendo. E o plenário do júri, até a expressão do jurado, não, até não, é importantíssima a expressão do jurado, é importantíssimo alguns detalhes, e você está ali sozinho, mesmo sendo um advogado experiente, é extremamente complicado. Então, ter um advogado ao lado na tribuna faz toda a diferença. Então, assim, eu não me lembro realmente de júris que eu não tinha pelo menos alguém ali do lado e para falar assim, olha, pelo menos observa o que está acontecendo, olha a expressão do jurado, não importa se seria assistência pro bono, pagando, enfim. Eu tenho o Renato hoje como referência, a gente tem uma parceria aí de anos no Tribunal do Júri, então quando, é claro, tem clientes que não têm condição de trazer, mas assim, eu busco, pelo menos para o plenário, trazer uma pessoa da minha confiança, e que eu sei que trarei ali, vamos dizer assim, alguém que vai agregar, é um time ali no júri, né, e que vai somar, então assim, não é porque tem X anos, o Renato Y, o Kleber, não, essa parceria ali de plenário, ela é muito importante. Só que a questão, eu falo assim também, o pessoal, e aqui fica uma situação que assim, eu odeio essa expressão, que é quando vem falar da questão da assistência judiciária ou do pegar o pro bono, eu tô fazendo um laboratório. Viu? Você não tá lidando com um ratinho ali. Laboratório, você tem na faculdade ali como estudar, fazer júri simulado, audiência simulada. A vida real não importa quanto você está recebendo. O seu nome tá ali e outra coisa, você vai dormir? Porque eu não conseguiria dormir sabendo que eu prejudiquei uma pessoa por uma falta de conhecimento. No laboratório você tem o direito de errar. Aqui fora, não. Tá? Quando você está lidando com vidas, aí, com a liberdade da pessoa, você não tem esse eu direito. acho que assim, toda pessoa que começa ali no júri, pelo menos, hoje ainda você tem essa facilidade na internet de você conseguir conhecer grandes tribunos. Ontem nós estávamos na Barra Funda e estávamos comentando, né? Pô, eu quero assistir júri.
desemboca na Barra Funda. Pô, ontem eu tava tendo 3 plenários, 3, 4 por dia. Sim, e 3 completamente diferentes. Assim, nós fomos em um, tava tendo abertura dos trabalhos, e muitas vezes a pessoa tem o pensamento de que júri é o debate. Não, o júri é muito mais que isso, muito mais do que isso. Eu tava tendo abertura dos trabalhos ali e eu notei uma diferença. Por exemplo, nos plenários que nós estamos acostumados a fazer, sobretudo Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, muito no Rio. Aí nós fomos num outro plenário, numa estrutura maior, estava tendo ali inquirição por parte do juiz, depois promotor. E eu já notei uma diferença, que aqui eles não aplicam o 212, pelo menos naquele juiz não estava aplicando, que é passar para as partes fazerem as perguntas e o juiz complementar ao final. Então, assim, se você quer atuar efetivamente no tribunal do júri, é obrigatório. Primeiro, leia, pegue o Código de Processo Penal, é impensável. E as pessoas hoje querem, eu quero atuar no tribunal do júri, vou fazer o curso, o que não te contam, o que os livros não contam, o que você não aprendeu na faculdade. Ora, mas você aprendeu algo na faculdade? Você quer aprender o que os livros não contam, mas você pelo menos já sabe o que os livros contam? Você leu? Você leu? Eu conheço o que a lei seca conta. Eu conheço advogados que infelizmente nunca abriram do 406 ao 497 e fizeram uma leitura da lei seca. Ora, você não conhece o mínimo do procedimento. E aí, beleza, agora eu não estou entendendo isso aqui. Eu quero ver isso na prática, se materializando. Vou assistir júris. Toda cidade tem. Ah, não é igual a Barra Funda. Você não está em São Paulo, que tem 3, 4 júris por dia. Mas você tem aqui, Americana, certamente, um júri por semana, um júri a cada 15 dias, ao menos. Tem cidades da região, aqui na região... Num raio de 20 quilômetros. Exatamente. Aqui, então, assim, veja, analise, aprenda principalmente o que não fazer. Porque o que fazer, você constrói o seu estilo. Você constrói a sua forma de trabalhar. Mas você aprende... E os inteligentes, se diz assim, né, os espertos, eles aprendem com os erros dos outros. Eles não precisam errar para estar aprendendo. Então vai lá e veja o que não fazer, a forma de tratar os jurados. Como que aquele advogado está tratando o jurado? Como que aquele advogado está se remetendo ao juiz? Qual a forma de trabalho? Isso aqui está tendo resultado? Não vou lá ver os debates, eu quero ir lá. Na hora do pregão. Qual a postura do advogado no momento do pregão? Ele faz questão de ordem? Ele trabalha na nulidade ali após a pronúncia? Ele, quando recebe a indagação se aceita ou não aos jurados, ele fala sim ou não, ele dá bom dia ao jurado. Então, assim, tudo isso você vai aprendendo. E Renato, tem uma coisa aqui que é importante, que é assim, né? Hoje, né, você vê, por exemplo, o Renato no Instagram, o André, tem o caso de repercussão, ou tem o caso X, e aí todo mundo vê também o tribuno do júri e fala, pô, esse cara aí tá ganhando dinheiro pra caramba. Ele falou, hoje tudo bem, né? O direito ele me deu, né? Como, vamos dizer assim, um conforto, né? Então, assim, eu sou grato ao direito e ao direito penal por essa situação. Lógico, a gente não trabalha só em caso pro bono, senão, né? Não teria nem como. Mas, assim, é uma satisfação. Não dá para pegar toda hora caso pro bono, é uma situação que... Ou da assistência mesmo, né? Senão você não consegue sobreviver. Porém, é uma satisfação ter feito isso. E eu falo assim, uma escola muito... Você não vai começar chegando lá e pegando um caso de repercussão nacional, não tem como. Então, não tô falando que não é importante passar pela assistência, não tô falando que não é importante pegar caso pro bono, como eu já peguei também, sem receber R$1. No começo da carreira, acho que todo advogado do tribunal de júri é aquela coisa, o cara chamou e falou assim, olha, tá tendo um júri lá, não sei não, onde você quer participar? Tô lá, tô na porta, se eu vou ganhar ou não vou, não importa. É a essência, é o início que você tá ali. E assim, eu falo, eu gosto disso até hoje. Eu falo, nossa cidade é pequena, tem pouca gente que faz. Pô, me disponho a fazer com o maior prazer do mundo. E acho que eu vou morrer. Eu falo assim, não tem como. Eu vou morrer fazendo assistência dentro do tribunal do júri porque eu gosto da questão ali. Não é pelos honorários. E, pega um caso, 2 casos por ano, não vai tirar vamos dizer assim, meu foco no escritório, longe disso. E pessoas que efetivamente necessitam ali do trabalho assistencial. Eu falo que eu não sei, assim, eu não consigo cuidar de idoso, criança, eu não tenho a aptidão necessária para ir, por exemplo. Eu falo que também se eu for numa questão de adoção, desculpa, eu esqueci o nome agora. No orfanato, eu saio de lá com 3 filhos adotados. Se eu for numa instituição, eu choro, não vou conseguir entrar também em razão dos meus avós, enfim, uma questão pessoal. Eu falo, tá bom, se eu puder dar uma contribuição com alguma coisa na minha vida, que seja com o que eu sei fazer.
Então, que seja através do tribunal do júri, que seja através da assistência nesse ponto, recebendo e recebendo pouco, ou não recebendo e fazendo um pro bono. Eu falo que se você puder fazer um pouquinho ali para cada um e puder fazer ali aquele pouquinho que você se dispõe a fazer, porque você não tá fazendo nada ali que não vai ter retribuição, eu acredito muito na lei do retorno nesse ponto. Se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, cara, pô, você se sente um privilegiado ali, porque pro resto da vida aquela pessoa vai lembrar. É o abraço que você falou. Quantos clientes você não tem que passaram anos e às vezes você reencontra o cliente, ou o cliente manda uma mensagem às vezes no final do ano. Uhum. Eu tenho um monte de mãe que eu falo assim, que eu tenho um monte de gente que me odeia sendo criminalista, isso eu tenho certeza, né? Mas assim, eu tenho um monte de gente que me manda mensagem no final do ano, aquelas mães que nunca me esqueceram. Que vão falar assim, cara, você tá marcado pro resto da minha vida, você tá nas minhas orações. Eu recebo aqueles bom dia da mãezinha. Mas é importante. Coisas que é importante, é gostoso. E que eu vou carregar pro resto da minha vida com amor. Eu falo, é o amor pela profissão. O criminalista ele tem que ter isso, mas tem que ter zelo. Tem que ter comprometimento. Então, responsabilidade. Assim, responsabilidade. Eu vejo muito a questão assim, eu quero ser. Eu falo assim, olha, é aquela coisa, querer é uma coisa, mas chegar lá é outra. E ter a questão também, quando o cliente vem e te contrata, impacta diretamente uma outra situação que você tem que aprender também. Então, por exemplo, ainda que a pessoa consiga captar aquele caso de relevância, se ela não tiver a capacidade e olhar só os honorários, pô, eu prefiro dividir e entregar um resultado do que enfiar tudo no bolso e acabar minha carreira no primeiro caso. Claro. Porque acaba. E assim, isso acontece muito com a pessoa acha que tá... todo mundo é um leão até ter que entrar na selva e fazer o que o leão faz. Uhum. Então, assim, na hora que aparece a bomba mesmo, porque na hora de tirar a fotinha lá, bonitinha, The Defense Never Rests, mais um júri, maravilha. Mas e na hora do sapeca iaiá, na hora que acontece uma condenação, na hora que não há enfim, o ódio ali, você sente esse ódio, esse olhar de ódio perante você, e tá você e seu cliente ali. Então, assim, porque não é essas mil maravilhas. Não. Nós já tivemos conversas, tivemos conversas aqui em que a gente passou 1h30 falando da paixão pela profissão, mas também reclamando das agruras que é. Então, assim, a gente tá ressaltando aqui a beleza e a sensação, a emoção de atuar, a formação de um tribuno, né? Mas também tem toda essa situação. Imagina e façamos essa confabulação. Se o resultado fosse diverso, fosse negativo, imagina assim... A carga emocional de aquele senhor sem ninguém, desamparado. Eu era a última alternativa dele e eu falhei. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude. Mas eu não fui suficiente. Então, assim, também tem isso. A gente tem que ter essa noção e essa casca, sobretudo emocional, de aguentar e falar, opa, não é sempre essa beleza toda. E você sabe, Renato, André, esses dias eu estava acompanhando a entrevista de um advogado tribuno também, agora, indelicadamente, eu não vou citar o nome porque eu não me lembro, mas ele falava uma coisa e eu concordo. Ele fala, num tribunal do júri, todos ali estão derrotados, tá? Não há uma vitória. Não é possível você falar em vitória quando tem uma família que chora uma pessoa que se foi e a outra que está ali tensa com medo de perder aquele familiar que foi envolvido aí num crime. Então, e o papel do advogado, esse advogado ressalta, e eu acho que muito bem pontuado, se há alguma coisa em todo aquele cenário a ser vitoriosa, é a aplicação da lei e a aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e da presunção de inocência. Tá? Então ele fala, se é possível em vislumbrar uma vitória num cenário degradado desse, que é o tribunal do júri, porque ninguém vai lá quando tá tudo bem. É o tribunal das lágrimas, né? É o tribunal das lágrimas, exatamente. Então ele fala, e a única pessoa que pode resgatar isso, que pode dar um signo de vitória de toda essa situação, é o advogado quando ele faz com que seja aplicado a Constituição, os princípios constitucionais e o império da lei. Então achei muito interessante. Justiça, né? É isso aí. Bom, encaminhando-se pro final, a conversa tá boa, e como a gente sempre diz, né, advogado junto, dá pra ficar aqui 6 horas batendo aí, conversando. Kleber, obrigado pela sua contribuição.
o convite foi feito e assim, eu falo que o Kleber é um dos caras, assim, eu falo nas prerrogativas, né? Então eu posso dizer que eu conheço ele muito bem como diretor de ordem, sendo presidente de prerrogativas aqui de Americana, que toda vez que eu preciso, eu ligo para ele e falo, Kleber, ele fala, tô indo aí com você. Quantas vezes nós já fomos lá pro embate junto, então assim, o Kleber, ele não só gosta do direito penal, não só estuda o direito penal, como assim, infelizmente o criminal é um grande criminalista nesse ponto, mas é um grande tributarista aí. Então assim, o Kleber tem todo o espírito e essa questão de prerrogativas intransigente, enfim, esse espírito realmente do advogado, eu falo assim, tá ali na questão do tribuno, quer dizer, não do advogado, mas do tribuno tá ali dentro do Kleber. Eu vou chamar ele para mais vezes ali para ir pro embate, que ele vai, acho que no tribunal, viu? Mas estamos chegando ao fim, Kleber. Eu gostaria de agradecer realmente a sua participação aqui no Linha de Defesa. Primeiro advogado não criminalista a estar aqui e tem essa razão, essa ligação. E assim, Espória, eu conhecia o processo, mas ela valia a pena ser compartilhada pela essa questão do comprometimento. Então, assim, agradeço realmente sua participação aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, André, Renato, desejo um sucesso demais. Já é sucesso, mas sempre mais. Quero agradecer também pela oportunidade que eu tive de realizar esse meu sonho, né? E hoje eu posso dizer que dentro da advocacia eu sou um advogado completo porque eu tive a oportunidade de atuar no Tribunal do Júri e isso faz de mim um advogado plenamente realizado. Muito obrigado e estou aqui à disposição sempre, né? Precisando de qualquer coisa, pode contar conosco. Como não poderia deixar de ser, peraí, nós temos o presente. Claro, não posso esquecer. Uma lembrança, isso que eu ia falar. Muito obrigado também, faço das palavras do André a minha. E aqui, como um gesto de agradecimento, a gente gostaria de te presentear uma pequena lembrança. Imagina. Enfim, do nosso podcast. Obrigado. Faça as honras. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Me trouxe aqui um sentimento de felicidade genuína, de lembrança mesmo, assim, daquele começo, daquele sonho, assim, de eu quero fazer tribunal de júri, eu quero viver isso, e até a emoção, assim, é muito bacana. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou também sentiu a mesma sensação. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado